Portugal é um país falido e tem o menor salário da Europa. Mas então, o que faz tantos imigrantes escolher Portugal como destino? E é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu vou te ajudar a identificar se é um destino bom para você ou não. Vamos começar com os fatores negativos que eu consigo perceber por aqui. E o primeiro ponto negativo, e que todo mundo concorda, não tem discussão, é o baixo salário em relação a outros países da Europa. Nesse ano de 2024, o salário aqui em Portugal está no valor de 820 euros. Só para vocês terem uma noção de comparação, o salário mínimo da Espanha, que fica bem aqui ao lado de Portugal, está no valor de 1.134 euros. Ou seja, consideravelmente maior do que o salário mínimo de Portugal. E falando um pouco mais a respeito do salário mínimo aqui em Portugal, uma coisa que pouca gente sabe antes de vir para cá, para Portugal, é: aqui são pagos 14 salários anuais. Isso mesmo, são pagos os 12 salários referente aos 12 meses do ano, o 13º e as férias, que aqui recebe o nome de 14º. Aqui as férias são de fato um salário a mais, diferente do Brasil. E aí, você já sabia disso? Ou não sabia? Deixa aí nos comentários para eu saber. E quando a gente fala de salário, automaticamente a gente tem que fazer uma comparação em relação ao custo de vida e principalmente em relação aos aluguéis. Então, falar de aluguel em Portugal é uma coisa bem complicada. Os preços dos arrendamentos, como são chamados aqui em Portugal, aumentaram e muito nos últimos anos. Aumentaram tão significativamente que o governo começou a ter em pauta formas de controlar esse preço desse aluguel. E como o fluxo imigratório para Portugal tem sido cada vez mais alto, muitas pessoas de diferentes nacionalidades vindo para o país, isso é algo que ainda prejudica ainda mais no quesito aluguel. Porque o que acontece? Você tem muita gente procurando aluguel, mas poucas opções. E isso faz com que o preço suba mais ainda. É aquela lei, né? Oferta versus demanda. Só para vocês terem uma noção, a questão do arrendamento aqui em Portugal é uma questão tão complicada para quem está procurando, né? Que normalmente os imóveis, quando eles são anunciados, em 90% dos casos, no mesmo dia já não estão mais disponíveis, porque as pessoas ou já visitaram e já fecharam o aluguel ali na hora, ou já fizeram um acordo para sua entrada futura. As coisas aqui no quesito aluguel são bem rápidas. Então aquela história de eu vou pensar, eu vou avaliar com calma e depois eu te retorno, aqui não funciona. Porque se você for pensar, muito provavelmente quando você for dar a sua resposta, aquele lugar já vai ter sido alugado. E isso a gente aprendeu na prática por aqui. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe da nossa história, do primeiro arrendamento, segundo, terceiro. E todas essas mudanças foram com uma velocidade extremamente absurda, exceto essa atual, que foi com um pouco mais de tempo, né? A gente teve ali uns 15 dias para se preparar. Mas nas mudanças anteriores, esse fechamento de acordo a respeito do novo arrendamento que a gente faria foi coisa que a gente fechou ou no mesmo dia ou em 2 dias. E depois desses 2 dias a gente já estava no lugar. E recapitulando aquele nosso comparativo com a Espanha, que mais uma vez eu falo, tem o salário consideravelmente maior do que o de Portugal, apesar do salário mínimo na Espanha ser maior em relação ao de Portugal, a questão do arrendamento na Espanha não é uma questão hoje ainda com a mesma precariedade que é Portugal. Inclusive referente aos valores de arrendamento. Se vocês pesquisarem custo de vida, tem muita gente lá da Espanha que grava vídeo referente ao custo de vida, vocês vão poder fazer um comparativo em relação ao arrendamento aqui. Que os preços lá, apesar do salário mínimo ser mais alto, os preços de arrendamento lá não são tão altos em comparação aqui. Muitas vezes são até mais baratos. É lógico que eu tô falando aqui em comparativo de modo geral, porque não tem como a gente comparar também o interior de Portugal com a cidade de Madrid, por exemplo. Os valores são totalmente diferentes, mas de modo geral, a Espanha tem sim preços mais acessíveis de arrendamento em relação ao salário mínimo. E esses foram os pontos negativos, mas agora nós vamos começar a falar sobre os pontos positivos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Talvez você esteja até se perguntando, mas por que eu devo me inscrever nesse canal? E eu vou te dar um motivo para você se inscrever nesse canal.
Nós temos um compromisso com a verdade. Ou seja, nós não fazemos vídeos apenas por conta de visualizações. Nós, antes de virmos aqui para Portugal, assim como você que está assistindo aí do outro lado, nós pesquisávamos diversos YouTubers, nós assistíamos diversos conteúdos. Mas, para nossa surpresa, quando chegamos aqui, nós descobrimos que algumas das informações que nós acompanhávamos pelo YouTube não eram verdadeiras. Então eu conto com a sua ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E voltando agora para falarmos sobre os pontos positivos de Portugal, o primeiro é indiscutível: o poder de compra. Vai ter muita gente aí falando que não, que dá no mesmo, Brasil, Portugal. Mas o que eu tenho para dizer para essas pessoas é: vamos então comparar o poder de compra do salário mínimo do Brasil e o poder de compra do salário mínimo de Portugal? Olha, eu não tô aqui defendendo o valor do salário mínimo de Portugal, até porque eu acho que deveria ser maior do que ele é hoje quando a gente compara o preço do arrendamento e a outros custos que têm se tornado cada vez maiores. Então eu acho que poderia sim ser um pouco maior quando a gente compara com outros países aqui da Europa. Mas vamos ser sinceros, no Brasil o aluguel também não tá nada barato. Há um tempo atrás, nós fizemos um conteúdo comparando o poder de compra Brasil e Portugal com alguns itens que são bastante conhecidos por vocês. Então eu vou deixar o link aqui no card para que você possa assistir depois e fazer esse comparativo. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês que eu vejo como muito positivo aqui em Portugal é a questão da segurança. Portugal é considerado um dos países mais seguros do mundo. É lógico que nenhum lugar é perfeito, né, gente? Você precisa ter isso na sua mente. Eu, por exemplo, hoje não fico mais tão preocupada quando eu saio se eu estou com o meu telemóvel na mão, mexendo ou fazendo uma ligação, quanto eu ficava no Brasil. Especialmente que a minha cidade de origem é no interior do Rio, a cidade de Volta Redonda. Mas mesmo sendo o interior do Rio, tinha bastante risco. Então era uma coisa que eu não podia dar bobeira. Eu não vou dizer pra vocês que eu baixei totalmente a guarda, tá? Porque eu não baixei. Mas assim, eu me sinto muito mais confortável hoje e segura quando eu ando pelas ruas do que quando eu andava pelas ruas da minha cidade. No meu bairro, por exemplo, eu nem andava tanto, porque assim, eu tinha um certo receio por ele ser um bairro que era envolvido com algumas facções criminosas. Eu tinha bastante receio de andar pelas ruas e de repente, sei lá, acontecer alguma coisa. Então, eu não costumava andar pelo meu bairro. Eu só ficava basicamente dentro de casa e quando eu queria sair para algum lugar, eu e meu esposo, a gente de fato saía do bairro e ia para um dos centros da cidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. E esse detalhe da segurança é um detalhe que para mim é muito importante. Mas ainda falando de segurança, vale lembrar que Portugal já ocupou a 4ª posição de país mais seguro do mundo. Se eu não me engano, acho que já ocupou também a 3ª posição. Mas a que eu mais me lembro é da 4ª posição. E hoje ele está ocupando a 6ª ou 7ª posição de país mais seguro. Como eu falei antes, olhando esses dados, a segurança é muito positiva, né? Porque é um dos países mais seguros do mundo. Mas se a gente comparar esses dados ao longo do tempo, a gente observa que Portugal deu uma caída aí em relação à segurança. E isso deve sim ser um sinal de alerta quando a gente analisa o país como um todo. Mas cá pra nós, essa questão de segurança aqui em Portugal nem se compara ao Brasil. E outro ponto positivo que eu quero destacar aqui com vocês é a questão que aqui as coisas funcionam. Eu sei que algumas pessoas vão questionar, mas eu vou ser um pouco mais específica. O sistema de reciclagem aqui funciona. Ele não é apenas uma coisa que você aprende na escola e depois você nunca mais vê isso na sua vida, você não vê isso funcionando na prática, você não vê isso dentro da sociedade inserido como algo de importância. Se você for a polícia, eles vão te atender, eles têm um comprometimento em resolver o seu problema. Nós já passamos por uma experiência que a gente precisou resolver indo até a polícia e eles prontamente nos atenderam. Então, assim, as coisas funcionam. É claro que as coisas funcionam, mas como muita gente fala e é verdade, é o seguinte:
Aqui em Portugal há muita divergência de informação. Então, assim, dependendo do lugar que você for e o horário que você for, sendo atendido por pessoas diferentes, elas vão te falar coisas diferentes. Isso é um fato. Mas as coisas funcionam sim por aqui. Inclusive, um exemplo disso é a educação. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que eu vi que eu considero muito positivo aqui em Portugal, que é o incentivo às práticas esportivas. As cidades por aqui normalmente têm bastantes parques com quadras de tênis, basquete, futebol, com espaços para caminhada. É bem comum você ver esse tipo de espaço em todas as cidades aqui de Portugal. Pelo menos foi o que eu vi por todas as cidades que nós já passamos. Sem contar que você tem aqui a oportunidade de se exercitar em academias, como é muito comum no Brasil. E normalmente aqui cada concelho tem ali o seu time, tem bastante oportunidade para você entrar dentro de cada time. É lógico que assim, alguns times são mais disputados do que outros, mas tem bastante possibilidade. Por que eu tô falando isso? Porque no Brasil, sim, cada cidade tem ali o seu time, mas a gente sabe que o processo de ingresso é bem mais complicado e muitas vezes depende de contatos. Eu, por exemplo, eu tive a experiência aqui em Portugal de poder participar de alguns treinos de um clube feminino daqui de Portugal, da equipa Seniors. E isso, se você for comparar com o Brasil, você vai ver que tem bem menos oportunidade para mulheres jogar futebol. Isso mesmo, uma equipe feminina. Então aqui também é muito comum você ver as equipes femininas. Tem campeonatos de diferentes divisões. Eu, desde pequena, eu sempre gostei muito de futebol, até por um incentivo do meu pai. E quando eu era pequena, eu jogava em um clube dentro da minha cidade. Só que esse clube era de um projeto social que encerrou todas as atividades por causa de uma questão política. E aqui, mesmo sem conhecer ninguém, eu fui procurando os times que tinham mais próximos da minha residência. E depois de entrar ali em contato com o Instagram, fui lá, conversei com o diretor de futebol, que prontamente me recebeu, conversou comigo, trocou ideia, mesmo sem eu conhecer ninguém. Então essa é uma oportunidade que, ao meu ver, na minha visão, seria muito difícil de eu conseguir no Brasil, com essa mesma facilidade. O que eu tô querendo dizer, tem bastante oportunidade para todo mundo. Bom, eu só participei de alguns treinos, até porque eu ainda tô nesse processo de residência, então por isso eu não podia participar dos campeonatos. Mas eu fiz diversos treinamentos e se eu já estivesse com a residência, eu poderia sim participar do campeonato. Em resumo, o que eu tô querendo dizer é, se você quer se exercitar, não tem desculpa. Bom, nós estamos aqui em Portugal há mais de um ano e a nossa experiência tem sido muito positiva. Se você quer vir para cá, o que eu te recomendo é busque ao máximo informações. Porque tem gente que vem pra cá sem procurar ter um conhecimento mais aprofundado de como as coisas funcionam aqui, em termos de documentação, em termos de legalização. E chega aqui, fica perdido, torra toda a grana que trouxe pra cá e volta pro Brasil ainda saindo falando mal do país. Eu não estou dizendo que Portugal é perfeito. Afinal, nenhum lugar é perfeito nesse mundo. Mas eu acho que não dá pra gente considerar a opinião dessas pessoas que vêm despreparadas para Portugal, depois voltam falando mal de um país que abre muitas portas para você. Portugal é um país que abre portas para que os imigrantes possam se legalizar com facilidade e até mesmo após 5 anos você pode ainda obter a nacionalidade portuguesa. E, consequentemente, depois ter um passaporte europeu. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, aliás, não tem nem como comparar. Todo mundo sabe o quanto é difícil sequer entrar nos Estados Unidos. Até essa questão da cidadania portuguesa é um ponto muito positivo para a gente abordar aqui. Por quê? Porque após esses 5 anos você obter a cidadania, quando você tiver o passaporte, mesmo que você não queira ficar aqui em Portugal, você pode migrar para algum país da União Europeia ou que tenha um acordo ali com a União Europeia e você ter residência nesse lugar, coisa que com a cidadania brasileira hoje você não tem. Então sim, o passaporte europeu, ele abre muitas portas para você e até com certa facilidade.
Porque quando você compara com outros países para você adquirir uma residência, para você se naturalizar, é uma burocracia danada quando a gente fala de imigração. Então, antes de reclamar, aliás, antes de vir para cá, pesquisa antes. Porque se você pesquisa direitinho e vê que esse país não se encaixa com o seu perfil, com o seu estilo de vida, com aquilo que você almeja, você não vai nem vir. Você vai para um outro país que vai suprir aquilo que você tem por objetivo e não escolher Portugal como destino. Eu acho que o principal erro das pessoas é de fato vir para cá sem conhecer. Porque aí de fato se frustra, como eu já falei. Se você pesquisar direitinho e ver que Portugal bate com aquilo que você tem de objetivo, eu te incentivo sim a vir pra cá. Mas sem pesquisar eu não aconselho. E agora eu vou pedir pra você deixar aí nos comentários o que você vê de positivo ou negativo em Portugal, ou o que você gostaria de saber como é morar aqui, ou até mesmo deixar uma sugestão de conteúdo pra gente. Esse canal aqui não é o meu canal, ele é o nosso canal e nós temos construído ele juntos. E a ideia é gravar conteúdos que sejam cada vez mais úteis pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje e eu te aguardo no próximo vídeo, tá certo? Até a próxima!